Olá, boa tarde. Meu nome é Kelly de Oxum e eu tô aqui num lugar maravilhoso, onde amanhã nós vamos fazer o nosso trabalho de mata. Aqui nós vamos trabalhar com os nossos queridos caboclos, né? Nós vamos trabalhar com os pretos velhos e trabalhar com as crianças, né? Nós viemos para um lugar maravilhoso, um lugar de muita espiritualidade, né? Nós viemos em meio à natureza para buscar fortalecimento para os médiuns, né? E eu vim através desse vídeo falar sobre o Amaci. O Amaci, ele nada mais é do que um fortalecimento, né? Você cuidar do seu ori da melhor maneira possível. Como todos sabem, as ervas, elas têm propriedades, né? Ninguém acha um remédio da lua, né? O remédio, ele tem que vir de uma fonte, e essa fonte é da mata, essa fonte é de sementes. Sempre tem uma fonte vegetal no remédio, né? Tanto que são testados em animais, mas a fonte é o vegetal, né? E eu vou mostrar para vocês como que se faz o sangue vegetal. Eu tive falando sobre isso num outro vídeo, né? Que vocês podem acompanhar depois no meu canal. Que nós usamos o sangue vegetal. E esse macerado de ervas que eu vou mostrar para vocês é muito próspero para a vida dos filhos. Por quê? Porque essas ervas, elas são energizadoras, elas são renovadoras, são ervas que fazem com que a pessoa tenha uma calma no seu ori. Ori é a cabeça, né? O nosso ori. Então, o Amaci, quando ele é feito apenas na cabeça, né? É um amaci, é um amaciamento, né? E esse Amaci que será feito na cabeça dos meus filhos de santo, que eu tô fazendo para minha casa, eu já falei isso, porque cada casa mexe a sua panela do seu jeito. Então, eu não posso falar da vida do outro se eu deixo de cuidar da minha casa, né? Então, eu cuido dos meus filhos da melhor maneira possível, mas eu procuro os fundamentos, né? Eu sou uma pessoa que eu sou iniciada no orixá, eu sou de Oxum, e como iniciada no orixá, eu tenho que fazer da maneira correta. Quando eu faço, eu recolho as ervas, nós pedimos licença, e nós pedimos licença para o dono das ervas, que é Ossan. Então, eu vou ensinar para vocês a cantiga de Ossan. Então, eu vou dar uma pausadinha nesse vídeo, e quando eu recomeçar, eu vou mostrar para vocês as ervas que nós vamos colocar nesse Amaci. Esse vídeo, assim, os vídeos que eu tenho feito são para aquelas pessoas que estão iniciando nas suas casas, né? Eu sou pai de santo novo, sou mãe de santo nova, eu não sei o que eu estou fazendo. Confie naquelas pessoas, confie nos seus orixás, confie nas suas entidades. Mas eu não tenho orixá, eu não sou feito no santo, né? Mas você tem uma entidade que te ajuda, você tem um caboclo, você tem um preto velho. E na Umbanda é o culto aos nossos antepassados. É o nosso preto velho, o nosso caboclo, a nossa criança, nosso baiano, boiadeiro. São entidades formosas que nos ajudam nessa caminhada, né? Eu não digo nem o orixá, porque na Umbanda é muito difícil você falar sobre orixá, porque não existe feitura de orixá na Umbanda, a não ser na Umbanda Molocô, né? Que é reconhecido até como se fosse vamos dizer assim, um candomblé, né? E eu quero mostrar para vocês como é que eu faço na minha casa, não falando de outras nações, nem de outras filosofias, tá bom? Então eu vou dar uma pausazinha e já vou voltar com o macerado de ervas, tá bom? Tô aqui com o meu Amaci preparado. Você tem que se dispor de uma bacia com água, tá? Essa bacia que eu tenho, ela tá com água da cachoeira. Eu acho que não tem água melhor para você fazer o Amaci dos seus filhos. Porque o Oxum é aquela que dá um empoderamento, é aquela que traz um empoderamento tanto feminino quanto masculino para a vida dos filhos. Então ela vai empoderar, vai trazer realeza para a vida dos seus filhos, né? Amaci, ele não pode ser feito e colocado na cabeça. O Amaci precisa ser realizado na sua casa,
na sua casa de axé. Então, ele tem que ser alguém superior a mim para me dar esse amaci. Ele pode ser dado pela entidade, ele pode ser dado pela Mãe de Santo, né? Porque o amaci, ele vai causar uma calmaria, vai trazer uma calma para o seu ori, vai trazer fortalecimento para o seu ori. O que é mais importante, ele vai fazer com que você fique cada vez mais conectado com a sua espiritualidade, né? Então aqui eu tenho alguns exemplos de ervas, tá? Eu tenho rosa branca, e eu vou colocando aqui na água e vou mostrando pra vocês, tá bom? Eu tenho rosa branca, procure tirar só a rosa branca, tá? Deixa os calos, né? O calinho dela, o caulezinho da flor, você tira. Aqui eu vou fazer com 21 ervas. Então são todas ervas energizadoras. Eu acredito no seguinte, a internet, ela fala muitas coisas, a internet é muito necessária, né? Tanto que eu tô aqui na internet mostrando pra vocês. E na internet, o que vai falar? Ah, você tem 21 ervas, tem uma listinha lá, tem até banho de 21 ervas que o povo vende. Mas eu acredito que tem que ser aquilo que você acha melhor para os seus filhos. Por exemplo, se o seu filho está precisando de fortalecimento, está precisando de um trabalho, então coloque uma erva que vai colocar no ori, que seja próspero, né? Para todos os filhos. Então aqui eu vou colocar ervas que realmente não vão fazer mal, porque é uma amaci para todas as cabeças. Então tem que ser ervas que são energizadoras de todas as cabeças. Então procure colocar ervas que vão ajudar seus filhos e não atrapalhar. Por exemplo, eu não posso com guiné. Então eu não coloquei guiné aqui nesse amaci. Por quê? O guiné me dá coceira. E realmente, se você for perceber, o guiné, ele faz você coçar. Então, por exemplo, tem pessoas que são alérgicas a algumas ervas. Nem todas as ervas são prósperas para banho. Algumas ervas você precisa manter, o filho não tem alergia, então ele faz o banho na casa dele. Aí não é um amaci, é um banho. Ele pode fazer um banho de ervas, que todo banho de ervas é da cabeça aos pés, porque a cabeça faz parte do corpo. Antigamente se diziam, não pode ir banho na cabeça, só do pescoço para baixo. Por quê? Porque infelizmente tem muitas pessoas que não têm ciência do tipo de banho que recomendam. Eu já vi gente falando de banho de comigo ninguém pode. O comigo ninguém pode, a comigo ninguém pode, ela dá coceira, ela é um veneno, ela pode cegar. Então nem toda erva é próspera para a cabeça. E nem toda erva se pode colocar na cabeça. Por isso que antigamente não se deixava colocar, porque você não sabia o que o médium estava falando. Hoje em dia a internet, que é muito próspera nisso, ela vai dizer qual é a melhor erva que você deve colocar ou não no amaci dos seus filhos. Então cada casa mexe a sua panela da melhor maneira. Então aqui eu coloquei samambaia, coloquei o boldo, né, que é o tapete de Oxalá. O boldo vai trazer uma calma, né, uma tranquilidade, até porque ele é uma erva de Oxalá. Eu explico para vocês da maneira como eu aprendi. Só que eu acho que a gente não deve ficar sempre naquilo, você tem sempre que aprender mais. Então, como eu sou iniciada no candomblé, eu sou iniciada, né, há bastante tempo no candomblé, então eu aprendi a fazer da maneira correta. Como que você pega e você pede o axé da erva? Até para colher a erva você precisa ter cuidado, porque o dono das ervas, que é o Ossan, ele tem um oriqui. Ossan não é um santo brasileiro. O sincretismo que é colocado, hoje em dia não se precisa mais de sincretismo. Você não precisa do sincretismo católico para você buscar o orixá. Só que você precisa crer que o orixá é o orixá e que ele pode trazer esse benefício. Eu não conheço outro dono das ervas, eu só conheço o Ossan. Então, aqui eu coloquei folha de pitanga, tá? Aí você vai tirando o caulezinho.
Eu vou colocar todas as ervas e eu já vou mostrando pra vocês, tá bom? Tô aqui com os ajudantes, eu vou pedir pro meu filho de santo trazer ela aqui pra mim, tá bom? Você tá aqui. Como eu digo, ninguém cresce sozinho. Eu tenho filhos de santo que me ajudam, mas eles não são obrigados a nada. Eu acho que todo mundo tem que vestir a camisa do seu sagrado. Só que eu também visto o sagrado dos meus filhos, né? Eu procuro ajudar da melhor maneira possível e eu só peço que eles me ajudem também para fazer um bom trabalho. Porque uma andorinha sozinha não faz verão, né? Então eu tô aqui tirando o boldo. Alecrim. O que alecrim vai trazer? Alecrim vai trazer alegria. Tem muitos filhos com depressão, muitos filhos descontentes, insatisfeitos. Você precisa ser alegre com aquilo que você tem. E alegria é um estado de espírito. Alegria não é uma coisa constante. A vida não é feita simplesmente de alegria, porque seria muito chato. Você já pensou? Você está sempre sorrindo? Então, eu acho que tem, né? Nós temos que entender que são momentos, a vida é feita de momentos, tá bom? Aí você vai tirando pra mim, colocando. Eu tenho aqui, ó, folha de café, né? Esse é conhecido como funcho, tá bom? Esse aqui são muitas folhinhas, tá vendo? Ó, pequenininhas. Esse você consegue ver. Também é conhecido como erva doce. Coejo, deixa eu ver se eu consigo mostrar bem pertinho da câmera. Aqui, ó, coejo é muito próspero, tá? É de Oxum. Então, coejo é maravilhoso para ir no seu amacique. Eu coloquei aqui, ó, folha da fortuna, tá? E para quem não sabe, procura na internet que vocês vão ver para que serve folha da fortuna. Além de ser próspero, né? Para trazer muita riqueza, muita prosperidade. Não é prosperidade financeira, tô falando de prosperidade espiritual. As pessoas precisam crescer espiritualmente, mas elas têm que sair do marasmo. Veja, é muito fácil você pegar uma fórmula pronta. Eu vejo assim muitos filhos que querem ser do mesmo jeito que eu, mas não querem passar pelo mesmo que eu trilhei. Então pensem nisso, vocês precisam aprender a trilhar o seu caminho. Ninguém pode ser escravo de ninguém. E você é escravo da sua falta de sabedoria muitas vezes. Então estudem, aprendam, a internet está aí para isso, né? Vou colocar aqui, meu filho vai colocar para poder fazer uma cereal. Eu tenho aqui folha de mangueira, maravilhoso. Eu tenho aqui caninha do brejo, tá? Caninha do brejo. Eu tenho aqui folha de abacateiro, a nossa amada arruda, né? Arruda eu não vou colocar muito, vou colocar um pouquinho só de arruda, né? Mas a arruda é muito próspera porque ela faz um descarrego, né? Ela vai descarregar, então aqui eu tenho ervas que vão descarregar e vão energizar, tá? Eu tenho hortelã. Eu tenho alfabaca. Procurem, tá? Depois eu vou descrever no vídeo, né? Todas as propriedades das ervas para que vocês possam ver melhor, tá bom? Acho que acabou as nossas ervas, né? Sim. Vai. Vou colocar todas elas. Samambaia, samambaia principalmente, tá? Samambaia é ótima para limpar. Para que o seu filho possa ter um ori formoso, né? Para que ele seja centrado nas coisas, vai dormir bem. Eu tenho visto muitas pessoas que não têm dormido. Por quê? Porque não está seguindo com a sua espiritualidade. Por que as pessoas não dormem? Elas não dormem porque elas não acessam a espiritualidade delas. Elas não permitem que a espiritualidade venha agir. Você vê que eu tô aqui com a minha velhinha acesa, né? Pedi
pra Pena Branca vir me ajudar, né? E todos os caboclos eu acredito que estão aqui me ajudando, né? Os caboclos encarnados e os desencarnados também, né? Porque tem um caboclo aqui do meu lado me ajudando, né? Vamos lá colocar a muda. E eu vou ensinar pra vocês a maneira correta. Não é simplesmente colher a erva. Primeiro se pede licença ao sangue, pede-se licença a ele para que possa ser colhida aquela erva, porque aquela erva tem dono, tá? E depois, quando você for fazer o seu macerado de ervas, você vai cantar o oriqui, que nós vamos ensinar agora. Tudo no lugar já? Tem bastante água. Detalhe, Amaci, existe um preceito. O preceito para o Amaci são: o dia do Amaci aqui em casa é amanhã, domingo, né? Hoje todos os filhos estão de preceito e ontem também. Isso quer dizer o quê? Que eles farão o Amaci amanhã, ficarão de preceito na segunda, terça-feira até meio-dia. Todos ficam de preceito. Por quê? Porque a erva precisa fazer, primeiro, 2 dias antes, é para que você tenha consciência daquilo que você está fazendo, porque o Amaci é um ritual. É um ritual que vai fazer com que a espiritualidade, as suas entidades venham ter conexão com você. E ele é um ritual tão importante que ele faz com que você se conecte melhor com eles. Esses outros 2 dias, o filho não lava a cabeça. Então ele não pode lavar. E no Amaci, durante o dia não tem problema você sair com a cabeça descoberta, mas à noite não. Das 6 da tarde às 6 da manhã, o filho deve cobrir a cabeça. Durante o dia não, porque tá no sol, mas na noite se cobre a cabeça. Assim é o preceito na Umbanda, tá? Agora nós vamos bater paó. O paó, ele é uma forma de você reverenciar o orixá, tá? Então aqui eu estou ensinando a você como ser feito no culto ao orixá, tá, ok? Paó. Eu aça, mere, mere, ó sanha, eu din, mere, mere, ó sanha, eu din, mere, mere, eu din, o benã, mere, mere, eu din, o benã, ó sanha, mere, mere, ó sanha, eu din, mere, mere, ó sanha, eu din, mere, mere, eu din, um benã, mere, mere, eu din, um benã, eu din, mere, mere, ó sanha, eu aça, mere, mere, ó sanha, eu din, mere, mere, ó sanha, eu din, mere, mere, eu din, um benã, mere, mere, eu din, um benã, eu din, mere, mere, ó sanha, mere, mere, ó sanha, eu din, mere, mere, ó sanha, eu din, mere, mere, eu din, um benã, mere, mere, eu din, um benã, eu din, mere, mere, ó sanha, eu aça, mere, mere, ó sanha, eu din, mere, mere, ó sanha, eu din, mere, mere, eu din, um benã, mere, mere, eu din, um benã,
Jim, mere, mere, ó Senhor, mere, mere, ó Senhor, é o Jim, mere, mere, ó Senhor, é o Jim, mere, mere, é um Jim, um benã, mere, mere, é um Jim, um benã, é o Jim, mere, mere, ó Senhor, mere, mere, ó Senhor, é o Jim, mere, mere, ó Senhor, é o Jim, mere, mere, é o Jim, um benã, mere, mere, é o Jim, um benã, é o Jim, mere, mere, ó Senhor, mere, mere, ó Senhor, é o Jim, mere, mere, ó Senhor, é o Jim, mere, mere, é o Jim, um benã, mere, mere, é o Jim, um benã, é o Jim, mere, mere, ó Senhor. Agora nós vamos bater o pau. Axé. E assim nós terminamos o nosso amaci, que será colocado na cabeça dos filhos. Esse amaci, ele vai dormir de hoje para amanhã. A velinha está acesa, a gente está pedindo auxílio de todos os caboclos, né? De todos os orixás. Eu peço na força dos orixás, mas veja bem, quando a gente fala que não existe orixá na Umbanda, não é que não existe, até porque a Umbanda é um culto de matriz africana. É porque o orixá, não existe feitura de orixá na Umbanda. E para se cultuar o orixá é preciso ter fundamento. E o fundamento do orixá é o ibá e a feitura. Então é bom que seja bem explicadinho e qualquer dia eu venho para fazer um vídeo para vocês e falar sobre isso. Porque muita gente não entende quando nós falamos que não tem orixá na Umbanda. Não é que não tem. Não tem feitura de orixá na Umbanda tradicional, apenas na Umbanda Molocô. Tá? Então eu gostaria de agradecer a todos vocês, eu peço desculpas se me prolonguei nesse vídeo, mas depois eu vejo se eu consigo um dos meus filhos para editar, né, para cortar um pouquinho, né, do vídeo, mas agradeço. Que esse amaci seja de muita firmeza, de muito fortalecimento, e que no momento que ele estiver sendo feito, que ele venha trazer a clareza e a espiritualidade para a vida de todos os meus filhos e para mim também, porque eu faço amaci e o caboclo também joga na minha cabeça. No caso vai ser Seu Pena Branca que vai jogar na minha cabeça, porque Seu Pena Branca é o caboclo do meu marido e ele é um caboclo maravilhoso. Para quem não conhece Seu Pena Branca, existem muitas histórias, né? Mas o mais importante não é quem é a falange de Pena Branca, mas quem ele é na vida do meu marido, assim como na vida de todos os filhos. Eu sou filha de caboclo da Mata Virgem. Não importa a falange de Mata Virgem para mim, o que importa é quem ele é na minha vida. O mais importante é o que a sua entidade faz para você. Bom, eu agradeço a todos vocês e que seja de muito axé. Gratidão.